Justiça portuguesa confirma arresto de 72 milhões de euros do general Dino a pedido de Angola. Já no outro lado, venda de 15% da Unitel reacende crítica de Isabel dos Santos à nacionalização da operadora. No outro lado, o Sr. Rafael Moraes escreveu o desafio da higiene e da cultura urbana em Angola. Internautas, sejam todos bem-vindos ao portal de Batalha TV. Sou JHM. Bem, a Justiça portuguesa confirmou o congelamento de 72 milhões de euros pertencentes ao general Leopoldino Fragoso do Nascimento, conhecido como Dino, um dos homens mais fortes ou influentes do círculo do antigo presidente José Eduardo dos Santos. A decisão resulta de um pedido de cooperação judiciária apresentado pelas autoridades angolanas no âmbito de um processo crime que ocorre em Angola e no qual o antigo dirigente foi condenado em primeira instância a 5 anos de prisão. O arresto das contas bancárias foi inicialmente decretado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, DCIAP, na sequência do pedido formulado por Angola, tendo posteriormente sido validado por um juiz de instrução. Em abril deste ano, o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a medida, rejeitando o recurso apresentado pela defesa de Leopoldino do Nascimento. Os advogados do general alegaram que o congelamento foi efetuado de forma indiscriminada, defendendo que parte dos valores depositados nas contas bancárias pertencia à sua esposa, falecida em 2021. Segundo a defesa, essa parcela do património deveria ser considerada pertença das 4 filhas do casal, enquanto herdeiras legais, não podendo ser abrangida pela medida de arresto. A defesa contestou igualmente a legalidade do pedido apresentado por Angola, argumentando que o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos não tem competência para emitir cartas rogatórias internacionais. Citando a Convenção de Auxílio Judiciário entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, os advogados sustentaram que apenas as Procuradorias Gerais podem formalizar pedidos desta natureza. Contudo, os juízes desembargadores Ana Lúcia Godinho, Ana Cristina Cardoso e Manuel Ramos da Fonseca entenderam que o pedido de cooperação internacional cumpria os requisitos legais exigidos, mantendo assim o congelamento dos saldos bancários. Leopoldino do Nascimento, atualmente com 63 anos, foi durante décadas uma das figuras mais poderosas do aparelho político e económico angolano. Próximo de José Eduardo dos Santos, acumulou participações em setores estratégicos como o petróleo, banca, telecomunicações, distribuição, indústria e comunicação social, tornando-se um dos empresários mais influentes do país. Até à chegada de João Lourenço à presidência da República, em 2017, o património do general Dino era estimado em cerca de $1.000 milhões. Parte dessa fortuna viria posteriormente a ser entregue ao Estado angolano, no âmbito do processo de recuperação de ativos promovido pelo atual Executivo. Em novembro do ano passado, o Tribunal Supremo de Angola condenou Leopoldino do Nascimento a 5 anos de prisão pelos crimes de falsificação de documentos, branqueamento de capitais e outros ilícitos. No mesmo processo, o general Hélder Vieira Dias Copelipa foi absolvido. A decisão judicial encontra-se atualmente em fase de recurso. O caso insere-se na estratégia das autoridades angolanas de recuperação de ativos alegadamente obtidos de forma ilícita durante o consulado de José Eduardo dos Santos, estratégia que tem recorrido aos mecanismos de cooperação judiciária internacional para localizar e apreender património existente no estrangeiro. Entretanto, permanece sem desfecho outro dos processos judiciais mais mediáticos envolvendo antigos responsáveis angolanos. O ex-vice-presidente Manuel Vicente continua sem julgamento em Angola, 8 anos depois da Justiça portuguesa ter decidido remeter para aquele país o processo em que era investigado por suspeitas de corrupção. Em maio de 2018, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu transferir o processo para Angola, invocando o interesse da boa administração da justiça e a eventual reinserção social do antigo governante em caso de condenação. Contudo, decorridos 8 anos sobre essa decisão, Manuel Vicente ainda não foi julgado, alimentando críticas sobre a morosidade da justiça angolana em processos de elevado impacto político. Muito bem, e venda de 15% da Unitel reacende críticas de Isabel dos Santos à nacionalização da operadora. A colocação de 15% do capital social da Unitel na Bolsa de Dívidas e de Dívida e Valores de Angola, a Bodiva, volta a trazer para o centro de debate a nacionalização das participações anteriormente detidas pela empresária Isabel dos Santos, na maior operadora de telecomunicações do país. Em 2022, na sequência da decisão do Estado angolano de nacionalizar as participações da empresária na Unitel, Isabel dos Santos contestou duramente a medida, classificando-a como um roubo e questionando os fundamentos invocados pelo Executivo para justificar a operação. Na altura, a Presidência da República sustentou que a nacionalização foi motivada pelas ações judiciais movidas contra a empresária e pelo excepcional interesse público associado à estabilidade e ao funcionamento da operadora. Isabel dos Santos, contudo, rejeitou essa justificação,
argumentando que os próprios fundamentos apresentados pelo Estado demonstravam a solidez financeira e operacional da empresa. A empresária recordou que a Unitel foi criada em 1998 e salientou que, pouco tempo antes da nacionalização, o Estado angolano adquiriu, por cerca de $1.000 milhões, os 25% da participação detida pela PT Ventures SGPS, antiga acionista da operadora. Segundo Isabel dos Santos, o facto de o Estado ter optado por comprar a participação da empresa portuguesa e, posteriormente, nacionalizar as participações dos acionistas angolanos levantava dúvidas sobre os critérios adotados na operação. Pagaram $1.000 milhões por 25% da empresa, mas decidiram nacionalizar as participações dos acionistas angolanos, afirmou na ocasião. A empresária defendeu ainda que o decreto de nacionalização reconhecia que a Unitel era uma empresa financeiramente sólida, tecnologicamente desenvolvida e responsável pela criação de milhares de postos de trabalho, razão pela qual questionava a necessidade da intervenção do Estado. Na mesma entrevista, Isabel dos Santos sustentou que as acusações de corrupção e de alegado desvio de recursos públicos dirigidas contra si serviam para justificar politicamente a nacionalização da operadora. Questionada sobre o destino que poderia ser dado às participações nacionalizadas, respondeu que o objetivo seria, posteriormente, aliená-las a terceiros, afirmando que seriam vendidas aos amigos. As declarações foram feitas numa altura em que Isabel dos Santos contestava judicialmente diversas medidas adotadas pelas autoridades angolanas no âmbito do processo de recuperação de ativos. Quase 4 anos depois, o governo angolano avançou com a alienação de uma parte do capital da Unitel, colocando à venda 15% das ações da operadora através da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Budiva, no âmbito da estratégia de privatização de ativos públicos. A operação insere-se no programa de privatizações, ProPriv, e pretende alargar a base acionista da empresa, permitindo a participação de investidores institucionais e particulares no capital da maior operadora de telecomunicações do país. A abertura do capital da Unitel representa uma nova etapa na reestruturação acionista da empresa, cuja composição foi profundamente alterada após a nacionalização das participações anteriormente detidas por Isabel dos Santos. Muito bem, caros amigos, e no outro lado, opinião, Rafael Moraes. O desafio da higiene e da cultura urbana em Angola, a pobreza continua a ser um dos maiores desafios de Angola. Ela limita oportunidades, fragiliza a dignidade humana e empurra milhares de cidadãos para o comércio informal como estratégia de sobrevivência. Perante essa realidade, é legítimo exigir dos Estados políticas públicas que promovam emprego, inclusão econômica, proteção social e melhores condições para o exercício das atividades comerciais. Contudo, há uma questão que merece uma reflexão profunda. Poderá a pobreza justificar a ocupação desordenada dos espaços públicos, a degradação da higiene urbana e a violação das regras de convivência social? A resposta deve ser claramente negativa. Nos últimos anos, tornou-se frequente encontrar alimentos a serem preparados e vendidos sobre passeios, pedonais e outros espaços destinados exclusivamente à circulação de peões. Grelham-se carnes, frangos, peixes e outros produtos alimentares junto às estradas, expostos à poeira, aos gases emitidos pelos veículos, ao lixo e, muitas vezes, sem qualquer controle sanitário. Esta realidade deixou de ser exceção para se tornar rotina. O mais preocupante é que muitos já a observam com naturalidade, como se fosse uma consequência inevitável da pobreza. Mas não é. É importante separar duas realidades distintas. A primeira é o direito de cada cidadão procurar meios honestos para sustentar a sua família. A segunda é o dever de exercer esse direito respeitando a lei, a saúde pública e os direitos da coletividade. A Constituição da República de Angola reconhece a iniciativa económica e protege o direito ao trabalho, mas também estabelece que a atividade económica deve ser exercida em conformidade com a lei e com o interesse público. Nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. Todos encontram limites nos direitos dos outros e na proteção do bem comum. A própria Constituição consagra, no artigo 39º, o direito de todos os cidadãos a viverem num ambiente sadio e não poluído, impondo simultaneamente ao Estado e aos cidadãos o dever de proteger e preservar. Trata-se de um direito fundamental que não pode ser sacrificado em nome da desorganização urbana ou da ausência de fiscalização. Por sua vez, o artigo 77º da Constituição reconhece que todos têm direito à proteção da saúde, incumbindo ao Estado adotar medidas destinadas à prevenção de doenças, à promoção da saúde pública e à criação de condições sanitárias adequadas para toda a população. Acresce ainda que a Constituição impõe deveres fundamentais aos cidadãos. O exercício da cidadania não se resume apenas à reivindicação de direitos. Inclui igualmente o dever de respeitar a legalidade, proteger o património público, preservar o ambiente e contribuir para a boa convivência social. As pedonais não existem por acaso.
foram construídas para garantir segurança, acessibilidade e mobilidade. Quando são transformadas em locais de comércio informais, deixam de cumprir a sua finalidade. Crianças, idosos, pessoas com deficiência e mulheres grávidas são obrigados a circular pela estrada, aumentando o risco de acidentes e comprometendo um direito básico à mobilidade segura. Ao longo da história, inúmeras comunidades economicamente desfavorecidas preservaram elevados padrões de limpeza, respeito pelos espaços comuns e organização social. Da mesma forma, existem sociedades economicamente desenvolvidas onde a ausência de educação cívica continua a gerar problemas urbanos. O verdadeiro fator diferenciador é a cultura de cidadania, a educação e o cumprimento das regras. Infelizmente, estamos a assistir ao crescimento de uma cultura de ocupação desordenada do espaço público. Passeios transformam-se em cozinhas improvisadas, pedonais convertem-se em mercados, esquinas tornam-se pontos permanentes de comércio, enquanto o lixo se acumula sem qualquer preocupação com a saúde coletiva. É inevitável perguntar: onde fomos buscar esta cultura? A tradição comercial angolana sempre valorizou mercados, feiras e espaços próprios para o comércio. As quitandeiras, os mercados municipais e as feiras populares fazem parte da nossa identidade. O que não faz parte da nossa tradição é transformar qualquer passeio, rotunda ou pedonal em local de confecção de alimentos e de comércio permanente, impedindo a livre circulação dos cidadãos. Naturalmente, seria injusto atribuir toda a responsabilidade aos vendedores ambulantes. O Estado também tem responsabilidades constitucionais claras. Cabe-lhe planear o crescimento urbano, criar mercados acessíveis, organizar espaços próprios para o comércio informal, reforçar a fiscalização sanitária, investir na educação cívica e garantir oportunidades económicas que reduzam a dependência da informalidade. Porém, nenhuma política pública será suficiente se os próprios cidadãos deixarem de valorizar o espaço coletivo. O desenvolvimento urbano constrói-se diariamente através de pequenas atitudes. Não ocupar ilegalmente um passeio, não deitar lixo na via pública, respeitar os espaços destinados aos peões e compreender que viver em comunidade implica deveres recíprocos. A pobreza deve despertar solidariedade. Deve mobilizar políticas públicas. Mas não pode servir de argumento para normalizar práticas que colocam em risco a saúde pública, comprometem a mobilidade urbana e degradam o ambiente. O futuro de Angola não dependerá apenas do crescimento económico ou da construção de novas infraestruturas. Dependerá igualmente da capacidade de formar cidadãos conscientes de que o espaço público pertence a todos e que a sua preservação constitui um dever constitucional, moral e cívico. Uma cidade limpa não é apenas uma cidade mais bonita. É uma cidade que respeita a dignidade humana, protege a saúde, promove a segurança e demonstra o grau de civilização do seu povo. O combate à pobreza é uma prioridade nacional. Mas o combate à desordem urbana, à degradação da higiene pública e à perda da cultura de cidadania também deve ser. Porque uma nação forte constrói-se não apenas com direitos, mas também com responsabilidade, disciplina e respeito pelo bem comum. Muito bem, caros amigos, ouvimos o que escreveu o Sr. Rafael Moraes. Vamos falar através da caixa dos comentários. Sou JHM de Batalha TV, grato pela presença e pela preferência. Mais um vídeo que chega ao fim. Até breve.